Olá, bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Hoje é tempo de meditar e nós estamos aqui hoje então para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito por nossas vidas, sobre aquilo que Deus tem para o seu povo, sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos hoje com a intenção de meditar um pouco na Palavra de Deus, meditar um pouco naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós vivemos tempos de ansiedade, tempos difíceis, e nada melhor do que a Palavra de Deus para nos confortar, para nos consolar, para vir de encontro às nossas necessidades. Então pare esse tempo, dedique esses minutinhos para ouvir um pouco da Palavra de Deus e meditar conosco nessa manhã. Hoje eu quero conversar com você sobre Abacuque. Pouco se fala sobre Abacuque. Abacuque é um grande profeta, considerado um dos profetas menores, menor não por sua importância, mas menor pela quantidade do seu livro, apenas com 3 capítulos. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse profeta. Abacuque pregou no ano 600 antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, pouco tempo antes do cativeiro do povo de Israel. Lá estava Abacuque contemporâneo do profeta Jeremias. Então ele vivia dentro de uma sociedade caótica. Israel estava num momento de grande dificuldade, onde havia muita injustiça, onde ele via injustiça social, onde ele via a perda do direito do povo, onde ele via os maltratos, onde ele via a roubalheira instalada, a corrupção e uma série de outros fatores, além da grande idolatria que havia por parte do povo. Abacuque vivia num tempo de imoralidade. Abacuque vivia num tempo onde as pessoas não se importavam com Deus. E aqueles que buscavam a Deus viviam também uma vida de qualquer jeito. Procuravam agradar a Deus, apresentando um culto que nem sempre era de acordo com a vontade de Deus, apenas por uma questão de formalidade. E viviam também as suas vidas de acordo com os seus padrões, de acordo com o padrão da sociedade daquele tempo. Então, diante de tudo isso, diante da mensagem que ele levava, diante da mensagem que Abacuque apresentava para a nação, ele confronta Deus. Ele pergunta para Deus até quando ele teria que enfrentar uma situação daquela. Abacuque se entristecia quando ele via a realidade do seu tempo. Abacuque se entristecia, ele chorava quando ele via as pessoas caminhando em direção contrária à vontade de Deus. E ele então começa a questionar ao Senhor sobre tudo isso. Então, no capítulo 2, o Senhor começa a respondê-lo. O Senhor diz a Abacuque que haveria um tempo em que tudo isso cessaria, que haveria um castigo para aquela nação e que os babilônios estavam vindo para levar o povo de Israel ao cativeiro. Então Abacuque se assusta, Abacuque se entristece, Abacuque se espanta e começa a conversar com Deus sobre isso. Ele começa a falar para Deus que haveria uma situação diferente, que o povo era o povo de Deus e que talvez o povo voltasse aos caminhos do Senhor e não fosse necessário essa medida drástica da parte de Deus. Mas Deus então diz a Abacuque: não, Abacuque, não será assim. Ainda que demore, ainda que tarde, o meu juízo virá sobre essa nação. Então Abacuque começa a entristecer-se, sabendo que haveria essa situação. O Senhor mostra para Abacuque que aqueles que viriam para escravizar o povo eram pessoas de uma índole muito, muito ruim, de uma péssima índole, pessoas que eram adoradores de outros deuses, pessoas que não tinham respeito pelas pessoas que eram cruéis. Os babilônios eram cruéis, eles matavam todos os povos, eles não respeitavam as pessoas, eles não respeitavam as leis e sentiam-se como deuses. Era esse o povo, bem pior do que o povo, que a nação de Israel, que viria e que a dominaria. Então, Abacuque, naquela tristeza, o Senhor vem e dá o conforto para ele. Então o Senhor diz no capítulo 2, depois você pode fazer a leitura de todo o livro de Abacuque, são 3 capítulos apenas, para você se inteirar melhor sobre essa história. Mas hoje eu quero meditar com você sobre a resposta que o Senhor Deus disse a Abacuque no capítulo 2, versículo 4. E ele diz assim:
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então a resposta que o Senhor dá a Abacuque é essa, que mesmo que aqueles que virão, que não têm uma alma reta, mesmo que aqueles que virão para oprimir o povo, eles sejam arrogantes, sejam pessoas que não buscam ao Senhor, sejam pessoas bem diferentes daquilo que o povo aprendeu de Deus, o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, a palavra de Deus dizendo que o justo viverá pela fé. Aquele que busca a justiça de Deus, aquele que tem a sua vida firmada no Senhor, ele viverá pela fé. Ainda que hajam outras circunstâncias, ainda que hajam dominadores maus, ainda que haja uma sociedade que não busca o Senhor, ainda que haja toda uma desgraça sobre a nação, o justo viverá pela fé. Então nós podemos nos alegrar com isso, nós podemos nos alegrar com essa certeza de que aquele que caminha de acordo com o desejo do Senhor, esse viverá e viverá pela fé. E a grande notícia é que nós somos justificados em Cristo Jesus. A grande notícia é que em Jesus nós somos declarados justos diante de Deus. Veja o que Paulo diz sobre isso. No capítulo 5 de Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós temos a alegria de que nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Aquele que tem o Senhor Jesus no comando da sua vida, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esse é justo diante de Deus, é justificado diante de Deus, porque o próprio texto de Paulo diz que quando nós éramos fracos, nós fomos feitos fortes no Senhor Jesus. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós andávamos contrários à vontade de Deus, quando nós éramos injustos, em Cristo nos tornamos fortalecidos, em Cristo nos tornamos fortes, porque Ele nos justifica através do seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Então, diante das situações, diante das lutas do dia a dia, diante das incertezas desse tempo, diante de tantas coisas, nós podemos então nos alegrar, nós podemos crer em Deus, que nós somos justos, justificados em Cristo, e o justo viverá pela fé. O justo viverá nesse mundo e viverá eternamente com Deus, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, pense nisso e que Deus te abençoe nesse dia.